bem-vindo ao podcast Cash Fest. Nós estamos aqui no estúdio do Conduta Filmes e hoje nós vamos mostrar para você como a Cash Fest é a fintech que facilita a gestão financeira do seu negócio no seu dia a dia. Estou aqui com um time maravilhoso da Cash Fest e eu vou apresentar cada um deles. Sejam muito bem-vindos, eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. Eu tenho aqui na mesa a Adriana Fernandes. Ela é gerente comercial da Cash Fest, referência em soluções inteligentes de pagamento. Com mais de 20 anos de experiência em finanças e meios de pagamento, multifuncional por natureza, a Adriana divide o tempo entre a carreira, a família e o papel que mais orgulha, ser mãe e avó dedicada. Hoje ela compartilha sua experiência para mostrar como a Cash Fest pode transformar o jeito como empresas lidam com pagamentos, com mais eficiência, segurança e, acima de tudo, simplicidade. Seja muito bem-vinda, Adriana. Estou muito feliz que você está aqui com a gente. É um prazer é todo meu e é sempre muito gratificante quando a gente consegue passar um pouco do nosso conhecimento, né? Então, trabalhar com meio de pagamento já me é muito gratificante, né? Desde que a Cash Fest começou, estou com eles desde que começamos e faz parte, acaba que a gente que vira um propósito de vida, você poder fazer o seu melhor ajudando também o pequeno e o médio empreendedor que hoje precisa muito, Pois é, e aqui no Brasil a gente precisa desse incentivo, né? com certeza. Precisamos de mais empreendedores que movem o Brasil, então esse é o nosso objetivo. Também tenho aqui ao meu lado o Daniel Rezende. Daniel, ele é o CEO da Cash Fest, diretor. Ele atua há mais de 15 anos no mercado financeiro, com sólida experiência em gestão, inovação e liderança estratégica. Daniel acredita que agilidade, suporte humanizado e personalização são os pilares que tornam a Cash Fest uma referência no setor. Seja muito bem-vindo à nossa mesa. Obrigado. Fico feliz de estar aqui nessa mesa, né? Primeiro podcast da Cash Fest, né? E para você ver onde a Cash Fest, cada dia a gente está conseguindo chegar em momentos e situações que nos deixam muito felizes e nem imaginávamos, né? Que hoje estaria fazendo um podcast da Cash Fest. Então, muito feliz, particularmente para mim. Nós também. Muito legal ver tudo que foi construído, né, durante anos, tendo frutos e, querendo ou não, transformando a vida de pessoas, né? Sim, sim. Hoje a Cash Fest, muitas empresas, né? A gente ajuda muitas empresas e a gente fica muito feliz de ser uma solução para empresários, né? E pessoas que estão trabalhando, tentando fazer o seu melhor aí no mercado. Muito bom. E a última pessoa, mas não menos importante, que compõe a nossa mesa é o querido Paulo Rodrigues. Ele é formado em administração de empresas, tem MBA em finanças e banking, certificações no mercado financeiro Ambima, Ancor e SUSEP. Faz parte da diretoria executiva da USE Rio Preto e agora está assumindo como governador assistente do Distrito 4480. É empreteco e empreendedor nato. Na Magnata recebeu várias premiações de seguradoras parceiras. Dentre elas, recebeu o primeiro prêmio internacional Linha, com excelência na gestão de seguros. A Magnata ficou entre as 10 melhores corretoras de seguro da América Latina com o prêmio IKEA Gold. Parabéns, Paulo, seja muito bem-vindo à mesa. Uma honra estar aqui com vocês no dia de hoje, no primeiro podcast da Cash Fest. Então, só tenho a agradecer pela oportunidade que a Cash Fest sempre teve com a gente como uma grande parceira e eu espero contribuir a contento essa parceria que veio para somar muito com o Grupo Magnata, né? Então, agradeço muito pela oportunidade. Nossa, gente, é muito legal ter vocês aqui. Tô super ansiosa para esse início de podcast. E uma coisa que eu queria já trazer para vocês é que a gente tem muito, no Brasil principalmente, né? A gente tem muitas empresas procurando empréstimos, capital de giro, só que a gente sabe que tem um problema nisso, né? Quando você pede um empréstimo, você pega um capital de giro, você tem juros para pagar, você tem que cumprir com esse acordo que você fez. E eu fiquei sabendo que a CashFest tem algumas soluções melhores para isso. Então eu queria que você, Dan, Adriana e até mesmo Paulo, se pudessem complementar, quais são os benefícios que a CashFest tem que faz ela ser única dentro do mercado e ajuda os empreendedores aqui no Brasil. Bom, vou começar porque eu acho que é bem a minha área, né? Área comercial. Hoje é tudo muito personalizado dentro da Cash Fest. Eu falo que talvez seja uma dos nossos maiores diferenciais. É entender a dor do nosso cliente e levar para ele a melhor solução. Nem sempre o que ele está precisando é de um capital de giro. Ele pode estar precisando simplesmente de uma empresa que ouça a necessidade dele. E hoje,
até por conta da tecnologia, né, de IA e tudo mais, está todo mundo muito acostumado a ligar em 0800 ou ficar pendurado no telefone meia hora e 40 minutos para resolver uma coisa. E a gente consegue ajudar esse cliente a entender a necessidade dele. Muitas vezes ele não está precisando captar dinheiro, ele só está precisando de organizar o recebível dele. E nós temos um serviço para isso, né, para ajudá-lo. Ele consegue visualizar tudo que ele está vendendo em tempo real, por bandeira, as condições de pagamento que ele utilizou naquele momento. Então, isso faz com que ele tenha decisões mais assertivas. Com isso, ele consegue ter uma rentabilidade melhor no negócio dele. Não necessariamente ele precisa, às vezes, de um capital de giro total. Ele pode precisar de uma antecipação parcial para uma determinada compra pontual. Então, esse talvez um dos nossos maiores diferenciais hoje na CashFest seja esse, o de ajudar o cliente a entender qual que é realmente a necessidade dele. Muito bom. É algo que olha realmente para a necessidade, não é um produto padrão que vai ser. Exatamente. Não, lá nós não somos, né? Até também dos nossos grandes diferenciais, não temos produtos prontos, amarrados, engessados, né? Eu não vou chegar e impor a ele, ó, você tem que antecipar tudo, ou não tem que antecipar, ou não é assim. É de acordo realmente com o que a gente ajuda ele ver que ele precisa. E Dri, como que funciona essa antecipação de recebíveis? Uhum. Tem também aí, vamos por mais um diferencial. Hoje, quando você tem uma parceria com qualquer outra empresa de meio de pagamento, tudo que você define que você vai antecipar vai direto para uma conta amarrada, engessada no banco. Nós não. Nós temos um diferencial nisso também. A gente ajuda ele a direcionar os pagamentos dele, que pode ser pagando os boletos dele, fazendo Pix para fornecedor, ou seja, a gente ajuda ele a administrar esse recebível. Eu acredito que hoje no Brasil, eu desconheço, tá, uma outra empresa de meio de pagamento que tem esse trabalho específico voltado para a necessidade de um cliente. Então, essa administração de recebível que a gente faz é um dos nossos maiores diferenciais. Nós temos um departamento de pessoas extremamente qualificadas para isso. Se cria um vínculo com esse cliente, né? A pessoa que faz os pagamentos dele, gerente dele da conta para fazer isso, ele consegue ter chegar até essa pessoa de uma maneira muito humanizada, e isso com certeza é um dos nossos maiores diferenciais hoje. Quem está utilizando esse tipo de serviço da CashFest, poderia falar com muita tranquilidade que está sendo muito bem atendido. E eu tenho muito orgulho de falar sobre isso, porque não, como eu disse, num meio tão informal, tão duro como é o segmento financeiro, nós conseguimos trazer essa flexibilidade e essa humanização para o negócio. Fantástico. E uma das coisas que a gente vê é essa questão de sempre precisar ter um fluxo de caixa. Isso é super importante. E existe um momento certo para fazer uma antecipação de recebíveis? Existe talvez o melhor momento. Vamos colocar numa situação onde os empresários brasileiros, eu falo que vivem numa corda bamba, mas vamos supor que você está numa situação muito boa, que você não faz antecipação de recebíveis, recebe nos seus vencimentos, mas surge uma oportunidade de negócio, ou de uma compra com bom desconto, ou de um investimento que é interessante para a empresa ser feito. Aí ele faz uma antecipação por demanda, que é uma antecipação focada naquela necessidade daquele dia. Então, tem um melhor momento. Não necessariamente ele tem que antecipar tudo. Por isso que eu estou dizendo que é interessante a gente entender o negócio dele para saber qual que é a necessidade dele. Existe sim, né, segmentos um pouco mais apertados, onde as pessoas estão realmente passando por mais apertos na hora da compra, que está se antecipando todos os dias. Mas existe muita antecipação focada. E é nesse momento que a gente é muito especialista em ajudar o cliente nisso. Muito bom. Empreender, às vezes, é difícil. Nós temos desafios. Não é fácil. Não é fácil, é um desafio, principalmente aqui no Brasil, né? Eu ia falar isso agora, principalmente no Brasil. Cada dia fica mais difícil de Fica mais difícil de entender. Então, o brasileiro, ele já é. Por isso que fala, né? O brasileiro já é criativo demais, porque empreender no Brasil não é fácil. Mas a gente fica feliz, por exemplo, quando tem a CashFest, quando tem outras empresas, a gente conhece muitos outros empresários, né? E você vê a luta de todos, então é bonito de ver, acompanhar o crescimento dos clientes, a evolução. Então, eles lutam, trabalham bastante e é legal a gente poder trazer soluções, ferramentas que ajudam eles a crescer ou ajuda alguma dor, né? Conforme a Adri bem falou ali, alguma dor que eles têm, alguma necessidade. E a CashFest ela vem para trazer diferenciais no qual as outras não conseguem, às vezes, não, até pelo tamanho, né? Mas também não é objetivo também. Que nem a CashFest tem o objetivo de solucionar dores, solucionar necessidades,
né, do cliente. Então a gente tem uma atenção assim melhor com o cliente. Eu falo muito na empresa que a gente visa não a quantidade, mas sim a qualidade, né, para atender os nossos clientes da melhor maneira possível. E aí é onde que a gente vai crescendo. Talvez a velocidade não seja igual a das outras empresas, né, das grandes que estão preocupadas em crescer rapidamente, mas a gente cresce com qualidade. É onde a gente também sai na frente, por exemplo, em não ter um Reclame Aqui, né? Então isso dá credibilidade para a empresa, dá credibilidade para a marca, né? Então isso tem clientes que hoje estão com a gente justamente por isso, por esses diferenciais. Então a gente fica feliz, né, de trazer essas soluções aí, conforme até a Adri falou, e ver a evolução e crescimento de grandes, de outras empresas, seja independente do tamanho também. Muito bom. E sabe uma coisa? A gente está falando sobre empreender e as dificuldades. A gente tem várias, né? Mas o que mais pesa para o empreendedor, Adriana, você que passa o dia a dia, conversa com muitos empreendedores, né? Ajuda eles dentro, né, da parte da Cash Fast. O que mais pesa para o empreendedor atualmente? Quais são os principais desafios que você percebe dentro dos clientes que você atende e tudo mais? Olha, o cliente que ele está começando, o negócio está começando, que o CNPJ é novo, que ele ainda não tem uma movimentação sólida, ele tem muita dificuldade de conseguir boas parcerias dentro das grandes empresas bancárias, por exemplo. E nós não vemos isso, nós não vimos isso como um empecilho, nós vemos isso como uma oportunidade para poder atendê-lo numa hora que ele precisa e não tem aquela pessoa que dá o apoio. Hoje, para um pequeno empreendedor, que é um desafio começar o seu próprio negócio, ele não sabe por onde começar muitas vezes. Por onde que eu começo, né? Qual que é a empresa que eu vou cotar? E aí ele entra às vezes num banco, e aí não falando mal de banco, porque é uma necessidade, mas é a realidade do país, ele é mais um no meio de milhares. Não é assim que funciona com a gente, né? Ele não importa se ele está começando, se ele já é uma grande empresa. E mesmo o grande empreendedor hoje tem alguns momentos que ele precisa dessa pessoa que chega até ele e fala, peraí, vamos ver o que que você está precisando mais aqui. Então, esse desafio de você começar sem o suporte adequado no meio de pagamento, porque às vezes ele tem um contador, que alguém indicou para ele um contador, ele foi atrás de N situações que ele precisa de alguém que faz o marketing dele, são tantas coisas, ele precisa contratar pessoas, ele precisa treinar pessoas, então são tantas decisões que ele tem que tomar, o meio de pagamento acaba ficando para trás ou em último lugar. Aí agora eu preciso de uma maquininha, o que que eu vou fazer? Aí compra a primeira que aparece, ou aquela que ele viu no balcão de alguém e não sabe que ele pode ter um produto para ele, para o negócio dele voltado porque ele precisa. E aí a gente tem várias alternativas, né? Desde uma máquina de cartão tradicional até N situações que a gente tem dentro da CashFest para ajudar a resolver o problema. Fantástico. Essa humanização, ela faz toda a diferença. Sim, ela ajuda. Na verdade, foi um dos critérios que fez a gente crescer, né? Essa humanização, esse atendimento personalizado, desde do comercial ao time de suporte técnico que a gente tem hoje, e a gente dá um atendimento, inclusive, é bom ressaltar, a gente dá um atendimento para os clientes em fora de horário, segunda a segunda, à noite, finais de semana. Isso ajuda muito o cliente, ele fica satisfeito, né? Onde também, de certa forma, é bom que outras empresas não dão esse atendimento, então acaba que a gente se destaca, né? Sim. Mas a gente consegue atender os clientes e eles ficam muito satisfeitos. Às vezes a gente fideliza clientes só por conta do atendimento desse suporte técnico fora do horário. Incrível. Pensando, né, nessa humanização, a CashFest tem vários benefícios para o cliente. E um benefício que está chegando agora é o Magnata Club. E ele é fantástico. Porque para empreender, além de ser desafiador para a empresa, é para o empreendedor em si, porque ele tem que cuidar da empresa, tem que cuidar da vida dele, da família, das finanças e tudo mais. E aí eu gostaria muito que o Paulo explicasse para a gente, com toda a sua especialidade em questão de seguros, quais são os benefícios do Magnata Club, como que ele surgiu e como que ele vai ajudar os nossos clientes Cash Fast daqui para frente. Muito bem. Já foi falado aqui sobre dores que o empresário tem para abrir uma empresa, para se manter no mercado, né? Uma das dores que todos temos e que a gente não quer falar sobre esse assunto, mas ele vai chegar em algum momento, é a morte. Então é necessário que falemos sobre ela de forma tranquila.
A Magnata Seguros é uma empresa especialista em seguros de vida e planejamento para pessoa física e jurídica. Nosso trabalho com a pessoa jurídica, ele envolve 3 pilares. O seguro de vida dos colaboradores, então evitando um problema trabalhista com o empresário caso esse colaborador venha a falecer ou sofrer um acidente, seja de trabalho ou seja em casa. A empresa ela tem responsabilidade jurídica com esse colaborador. Então, o nosso trabalho junto com o empresário é levar essa proteção financeira para que esse empresário possa oferecer, além de benefícios aos seus colaboradores, também uma proteção jurídica. Porque, de certa forma, ele está amparado pela lei, que muitos segmentos exigem o seguro de vida dos colaboradores. Então, ele está amparado pela lei e está oferecendo um benefício que é extremamente importante para a saúde financeira daquela família, daquele colaborador. Então, não é só sobre a morte, mas sim situações atreladas também à vida. Tratamentos médicos, afastamentos, seguros de cirurgias, internações. Então, existem vários seguros nesse sentido. Ainda falando da Magnata Seguros, dentro do contexto empresarial, a gente atende o seguro de sucessão dos sócios, onde também o empresário pensa em abrir empresa, estratégias de marketing, estratégia de vendas, para alavancar clientes, alavancar faturamento, mas ele não pensa que um sócio pode vir a falecer. E se nós 4 aqui somos sócios de uma empresa e eu venho a falecer, o que acontece com essa empresa nesse momento? Ela trava no processo de inventário, as contas ficam bloqueadas, então você perde liquidez, fluxo de caixa, você precisa ter dinheiro fora da empresa para poder manter essa empresa nos negócios. Então, ainda falando de riscos e de problemas que o empresário pode sofrer e que ele não sabe sobre um processo sucessório. Ainda falando sobre a morte de um dos sócios, se eu venho a falecer, nós 4 aqui somos sócios, né? Você recebe a notícia que eu faleci. A minha esposa passa a ser sócia de vocês. Por quê? Primeiramente, pela lei, vocês têm que liquidar a cota para ela. Pagar para ela a parte que eu teria direito da empresa. Mas a empresa estando travada num processo de inventário, ela automaticamente não vai ter fluxo de caixa para liquidar esse processo. Então, o seguro de sucessão é extremamente importante e junto com a CashFest a gente quer levar esse conhecimento aos empresários que são clientes CashFest. Não só do seguro que eles têm direito como um benefício, mas também do conhecimento que eles vão ter sobre esse processo e aí eles tomam a decisão dali para frente se vão fazer um planejamento estratégico para isso ou não. Terceiro pilar de seguros e de produtos para o empresário junto à Magnata Seguros é que nasce a Magnata Clube, pensando em trazer um diferencial competitivo para aquele cliente, para aquele empresário, mais benefícios aos seus clientes finais, para que eles possam ter acesso a produtos que muitas vezes eles não têm tempo de procurar. O empresário ele quer faturar mais, ele precisa faturar mais, ele precisa driblar as questões financeiras e políticas que a gente vem enfrentando, não só no Brasil, mas no mundo. Então, o empresário ele precisa domar um leão por dia, não é mesmo? Então, ele não tem tempo, muitas vezes, de procurar o que é melhor para ele em relação a seguros. E como a Adriana disse aqui, o produto bancário, ele existe, supre a necessidade em algumas situações, no entanto, não é personalizado. Então, na mesma pegada do personalizado, nós da Magnata Seguros buscamos personalizar o que é melhor para aquele cliente. Então, por isso, nós criamos o Clube de Benefícios, Magnata Clube, onde a CashFest traz para os seus clientes vários benefícios. Dentre eles, coberturas por morte, invalidez, assistência funeral, que as pessoas não pensam, mas é um custo, é caro. E quando acontece é que a gente percebe o custo disso tudo. Então, alguns benefícios como descontos na compra de medicamentos, e a gente pode falar um pouco de cada um deles depois, particularmente com os clientes CashFest. Incrível. Olha só, olha que interessante. Um cliente contrata a CashFest para poder ter meios de pagamento, gestão financeira, e além disso ele vai ter uma segurança, né? Além disso, ele vai ter uma segurança no dia a dia dele com esse seguro de vida, fora as outras assistências que estão inclusas. Exatamente, isso. E não só a questão de proteção financeira, mas também para se divertir.
ele quer ir com a família para um Hotbit, ele tem 20% de desconto para day use no Hotbit pela nossa plataforma de clube de benefícios. Então não é só pensar em morte, é só pensar Não é só ter em doença, não. gente, você vai poder nadar. Eu sempre falo assim, algumas pessoas perguntam, Paulo, lá vem o Paulo falar de morte ou de doença, de invalidez. Gente, falar de seguro de vida não é falar de morte, não é falar de doença, é falar de liquidez. Porque se você tiver um diagnóstico de uma doença ou tiver uma situação atrelada a uma invalidez ou a morte, o que você precisa ter? Dinheiro para poder suprir o padrão de vida da família. Então não é sobre morte, não é sobre invalidez, não é sobre doenças, mas sim sobre liquidez. E liquidez está atrelado a um processo da CashFest, trazer liquidez ao cliente, oportunidades de negócio atreladas ao setor financeiro. Às vezes uma internação também, se eu não me engano, tem assistência, né? Exatamente. Então não é realmente não é só a questão de morte. Eu queria eu queria também agradecer aqui o Paulo, porque assim, já é há alguns anos que a gente conhece ele, e além da gente estar trazendo esse produto para o cliente CashFest, né? Antes disso também, nós somos clientes também. Por exemplo, é muito legal ressaltar aqui que todos os colaboradores da CashFest hoje têm o seguro Magnata. Sim. Nós utilizamos, né, todos os produtos da Magnata. Então, assim, como a gente viu que era produtos, né, importantes, essenciais, né, e traz uma segurança também, assistência, como ele falou, como explicou, não é só uma questão da morte em si, mas tem outros serviços. A gente trouxe isso, né, estudamos uma forma de trazer isso como benefícios para os clientes. Então, isso, poxa, você vai lá, fecha um serviço com a CashFest, e aí você tem você ganha mais um seguro, mais um serviço, que dentro desse serviço tem uma gama de soluções para ele também, né, de assistências, né, que nem o Paulo vai explicar melhor. Então é só coisas que a gente vem trazendo para fortalecer, né, para atender melhor o nosso cliente. A gente fica feliz, a gente fica muito feliz de ter o Paulo com a gente, essa parceria, uma das empresas que a gente está formalizando, já está formalizado a parceria com a CashFest para os nossos clientes. Não é uma questão cultural, né, o brasileiro pensar em se precaver, em se proteger, não é Não. cultural. Então, quando a CashFest, isso, né, já há anos, e agora até puxando um gancho da época da pandemia, né, que nós fomos parceiros de tanta gente nesse momento, né, que tanta gente precisava de ajuda nesse momento, e a CashFest foi uma das poucas empresas que disponibilizou quantidades enormes de máquina naquele momento, onde as pessoas tinham que se desdobrar no delivery, que não tinham esse serviço e de repente tiveram que se virar nos 30 e virar delivery, né. Foi numa dessas situações que a gente viu o quanto que é importante ter, outros parceiros que possam agregar dentro da CashFest. A Magnata está sendo a primeira, spoiler, logo terá mais coisas boas aí. E é isso, eu acho que a união faz a força e precisamos disso hoje, pensar em como fortalecer o negócio do outro, consequentemente o nosso vai junto. Com certeza. E o fato dos benefícios trazer para o cliente final economia, comodidade e satisfação, sobra mais dinheiro. Sobrando mais dinheiro, ele vai fazer mais negócio com outros parceiros. Fazendo negócio com outros parceiros nossos, nós também crescemos. Então é uma cadeia, é um processo só de crescimento de todas as partes. Então veja bem, o cliente CashFest que tem desconto de 20% no Hotbit, por exemplo, ele está economizando ali. Ele tem 16% de desconto na conta de energia, ele está economizando. Então, se ele está economizando, está sobrando mais grana. Se está sobrando mais grana, ele pode investir mais na empresa dele. Ele investindo mais na empresa dele, ele aumenta vendas. Ele aumenta o faturamento da CashFest também. E ele também pode contratar mais seguros da Magnata. Então, veja bem, um ajuda o outro. Então, o clube de Cadeia de benefícios é crescimento, fantástico. né. E Exatamente. a gente vai num fluxo totalmente diferente do que a gente tem visto nos negócios atualmente, porque ninguém aqui tá querendo tirar nada de ninguém, a gente tá querendo realmente somar e multiplicar, Com certeza. trazer mais facilidades, que é o objetivo da CashFest e da Magnata Seguros também. Exatamente, exatamente. A Magnata Seguros, ela nasceu com esse propósito, de levar o conhecimento aos brasileiros, seja pessoa física ou jurídica, sobre os processos que a gente tem que gerenciar, que são os riscos, os 4 pilares sociais: morte, invalidez, sobrevivência e qualidade de vida. Então, pensando nesses aspectos, a gente traz equilíbrio financeiro para a família e para a empresa. E aqui falando de empresários, quanto mais ele tiver gestão de risco, mais ele cresce no mercado.
Se a gente entende que tem um risco ali na frente, eu tenho ferramentas para que eu possa lidar com esses riscos, eu saio dessa situação de uma forma melhor. Então é por isso que nós, juntos com a CashFest, vamos buscar levar cada vez mais benefício para esses clientes. E uma pergunta que eu deixo para as pessoas que estão assistindo esse podcast é: como está a sua gestão de riscos? A CashFest e a Magnata tá te fazendo pensar sobre isso, hein? Está na hora É de bem pensar sobre isso. provocante a sua pergunta e muito pertinente. Porque o que que uma empresa de meio de pagamento tem a ver com uma empresa de seguro? Gente, acabamos de explicar, tem tudo a ver. Tudo a ver. Tem tudo a ver. Então, quando a gente vê que tem tudo a ver, é que nós vemos que ainda pode ter mais coisa a ver de outros segmentos e outras áreas que fortalecem essa movimentação. A segurança do cliente é a nossa segurança. Numa situação como o Paulo explicou, de uma sucessão, por exemplo, que acontece de repente, se o cliente não está respaldado, a empresa fecha. Nós perdemos um cliente, não porque nós não trabalhamos da maneira que a gente deveria trabalhar, mas por conta da situação que aconteceu por conta disso. Então, não quero não que eles fechem, eu quero que eles continuem, que essas famílias continuem, que esses empregos continuem. Então, isso faz parte mesmo de um serviço social até, não só financeiro. Lógico, a gente é do meio financeiro, não vamos ser hipócritas aqui, mas é óbvio que se a gente pode, além de tudo, ajudar, estamos aqui para isso. Então, às vezes, a gente não percebe o quanto um segmento se correlaciona com o outro. E às vezes a gente deixa passar grandes oportunidades em relação a isso. A Adriana citou aqui o exemplo de se um empresário vem a falecer, às vezes o negócio morre também, por ele não ter um planejamento sucessório bem definido. Sim. E se o negócio vem a falecer junto com o empresário, porque não teve um planejamento que a magnata poderia ter levado, ela perde um cliente. E não pela falta de qualidade ou pela oportunidade de inovação que a empresa traz, que a empresa foca em inovação, foca em tecnologia, foca em satisfação do cliente, mas não por isso, mas por um risco que o empresário deixou de gerenciar. E ele não deixou de gerenciar, muitas vezes, porque ele foi displicente dos negócios, mas porque ele não sabia. Ele não sabia da existência e da necessidade de um planejamento sucessório. Porque o empresário ele abre uma empresa por oportunidade ou por necessidade. Sim. Se ele abre por oportunidade, talvez ele esteja um pouco mais preparado para pensar em sucessão. Mas quando ele abre o negócio por necessidade, bom, eu perdi o emprego, vou investir aqui, e ele abre um negócio. Ele mal sabe o risco que ele está colocando, o único dinheiro que ele recebeu de um acerto, por exemplo. Sim. A gente fala de pequenos empresários que pegam a única grana que ele tinha, investem em um negócio e ele não sabe desse risco. E aí lá na frente ele acaba perdendo o dinheiro que ele investiu naquele negócio que ele tanto sonhou. Então, importância de relacionar as empresas nesses segmentos. Muito. E aí você fica pensando, hoje com o ChatGPT a gente tem informação de tudo que a gente quiser. Mas será que um empreendedor que está começando agora, que no caso teve essa situação de ser mandado embora, eu vou investir, ele sabe o que é isso? Ele sabe perguntar para o ChatGPT como que ele faz isso? Então, ter essas conexões, eu me sinto até honrada de estar aqui nessa mesa, porque ter essas conexões leva a gente para os conhecimentos que a gente nunca nem pensaria em se perguntar sobre isso, né? E muda, querendo ou não, o futuro do que poderia ser um negócio que poderia quebrar e no final das contas a gente ter um prejuízo enorme, né? É só a gente pensar o número de empresas ativas hoje no Brasil que estão a partir da terceira geração, ou seja, que pensaram em um planejamento sucessório. O número é muito pequeno. Pequeno. A maioria das empresas ativas e faturando no Brasil estão na primeira ou segunda geração. Então a gente vê que no Brasil ainda estamos engatinhando nesse processo de cultura sobre sucessão. É um percentual interessantíssimo, né? 90% das empresas que movem esse país são pequenas e médias. As grandes empresas, elas têm departamentos específicos para isso, profissionais voltados para isso. Então, eles não vou dizer que eles estão 100% respaldados também, porque muitas vezes não estão, mas tem mais recurso para isso. Nós trabalhamos os pequenos e os médios, principalmente os médios, né, hoje. A grande carteira da CashFest hoje está dentro dos médios, que é quem movimenta esse país todo. Então, olha que importância que tem hoje quando você pensa que a sua empresa está movimentando um índice de 90% do que move esse país, em emprego, em rotatividade de tudo, né? Do que move mesmo tudo, inclusive nos impostos, né? Em tudo isso aí. É interessante eu falar sobre impostos, porque nós temos um trabalho muito interessante nessa área que pode ajudar bastante,
Queria que o Daniel falasse a respeito. Sim, uma das ferramentas da CashFast é justamente o split de pagamento, que é como é que funciona o split de pagamento. Quando o estabelecimento ele tem que receber um certo valor, a gente pode configurar um split. Por exemplo, um salão de beleza, que tem que repassar uma porcentagem para a cabeleireira, no caso, e a gente configura o split para poder repassar essa porcentagem direto para a colaboradora, a cabeleireira, no caso, né? E evitando isso, a bitributação. Porque se o estabelecimento recebe 100%, ele paga ali um imposto e depois ele tem que repassar a comissão da cabeleireira, no qual ela vai ter que pagar. Então, com o split de pagamento, na hora da transação, o estabelecimento, o salão recebe a parte dele e a cabeleireira recebe a parte dela. E cada um paga o imposto daquilo que ele tem que realmente pagar. Então você está economizando, né, uma questão de imposto aí, um imposto menor. Cada um paga referente àquilo que você realmente está ganhando. Então é uma ferramenta que a CashFast tem hoje, o split de pagamento, e isso ajuda, né, o empresário, os negócios. Eu estou dando exemplo do salão de beleza, mas isso serve para N outras situações. Por exemplo, os motoqueiros para restaurante, às vezes recebem uma porcentagem, enfim. Então é uma ferramenta hoje que está trazendo benefícios e economia para o empresário. Sim. E tem mais, hein? Tem outra oportunidade que, junto com a CashFest e a Magnata, nós podemos trazer para os clientes da CashFest, que é o benefício fiscal para a pessoa física e jurídica por meio dos produtos que nós temos dentro da Magnata Seguros. Então, isso também, mais um benefício fiscal que a CashFest, junto com a Magnata Seguros, pode proporcionar para o pequeno empresário, para auxiliar na pessoa física e na pessoa jurídica, reduzindo impostos. Então, é mais uma situação aí que nós vamos falar com todos os clientes. Tá vendo por que que a gente, desculpa, tá vendo por que que a gente fez a parceria certa aqui, né? Uma coisa complementa a outra. Vai se conectando. Exatamente. Não, e tem segmentos interessantíssimos. Segmento médico, por exemplo, clínica médicas, onde existe muitos profissionais dentro da mesma clínica, e se paga numa única máquina lá na recepção, né? Representantes comerciais, onde tem a comissão dos representantes que tem que ser pago. Então, tem muitos segmentos que se beneficiam do split de pagamento e que nem sabem que poderia. Fazer. Então, toma aqui Porque para dá uma isso. dor de cabeça, né? Uma Ter dor que de fazer cabeça. esse direcionamento depois é um retrabalho que a gente já está adiantando no meio, na hora que recebe o pagamento, né? Exato. E falando sobre tecnologia, porque o nosso objetivo é cada vez mais evoluir na tecnologia e facilitar a vida do dia a dia do empreendedor. A gente tem as maquininhas, que já são super famosas, né? Nossas maquininhas, inclusive, se destacam das outras do mercado porque tem muitos outros benefícios. Mas tem algumas maquininhas aí do mercado que a gente conhece que dão vários problemas, né? Tem problema de sinal, às vezes não funciona na hora do pagamento, e a gente tem uma solução para isso. E eu queria que a Adriana explicasse um pouquinho mais sobre a nova funcionalidade que a gente tem, que é o Tap on Phone, e facilita muito o dia a dia do empreendedor para receber pagamentos. Conta pra gente o que é o Tap on Phone, Adri. Eu vou ter que ser honesta na seguinte questão, né? Quando fala que às vezes a maquininha não funciona devidamente como ela deveria, muitas vezes não é culpa da maquininha. Nós dependemos de operador de telefonia também, né? Sim. E às vezes uma determinada operadora está com problema naquele momento e pode acontecer. Mas, lógico, que a gente sempre vai procurar a melhor de todas, e hoje a gente tem as melhores empresas de telefonia dentro das nossas máquinas. Nossas máquinas elas são 5G. Então, quer dizer, só se realmente acontecer, mas pode acontecer. Mas nós temos sim, o TPO-Fone, ele vem para revolucionar. Quando a gente fala em revolucionar, eu vejo daqui 5 anos, praticamente as máquinas de cartão física que todo mundo conhece hoje, talvez não existam mais, ou estejam em extinção. Né? Em países, grandes países, Índia, Japão, Índia, já não existe máquina de cartão. Já é tudo por aplicativo. Então, aqui em Rio Preto nós somos pioneiros, que acho que foi pioneiro em uma porção de coisa, mas isso esse é mais um, telefone e ele vem para facilitar. Você está com o seu telefone, você transforma o seu telefone numa máquina de cartão, com todos os benefícios de uma máquina física. Você faz simulação de venda, você paga, você recebe, tudo dentro do seu telefone. Então, isso auxilia tanto o pequeno, que às vezes não consegue comprar uma máquina ou ter esse benefício dentro de um banco, como os grandes, que hoje um empresário não quer sair com uma máquina dentro da bolsa, dentro da maleta, está no celular. Então, N situações trazem benefícios pensando em telefone, mas um deles, eu falo talvez o maior de todos, é a flexibilidade, né?
de onde você estiver, você está com o seu meio de pagamento no bolso. Quem anda sem celular hoje? Ninguém anda sem celular hoje. Exatamente. É a melhor forma de você receber pagamentos. Exato. De fazer seu Pix. Eu já faço dentro do meu aplicativo, mas é diferente. Vem falar com a gente. Quer passar o cartão? É só passar aqui, ó. Então tá fácil. Esse já tem, tá Tá fácil. fácil, é só passar aqui, ó. Eu vou pegar o celular, quero receber pagamento. Muito bom. E uma coisa, falando sobre a maquininha da CashFest, eu participei de alguns eventos que a CashFest estava patrocinando. E a forma de pagamento dos eventos que a CashFest patrocina, muito simplificado, porque não tem tanta fila, são várias pessoas com a maquininha, e eu vejo que a maquininha ela tem um sistema de cardápio. Gente, fantástico aquilo. Menina, chego assim a coçar quando eu vou falar sobre isso. Eu, como frequentadora de vários eventos, muitas vezes a gente chegava lá e eles te davam um dinheirinho de papel para você pegar e ir lá buscar o teu produto e tal. Que controle que se tem do quanto que se vendeu no final de um evento desse? Quanto tempo que se demora para fechar um caixa no fim de um evento desse? A CashFest tem um sistema PDV lindo, maravilhoso, que consegue se acompanhar tudo. Quanto você vendeu de cada item, em que bandeira, em que forma de pagamento, se em dinheiro, se em Pix, se em débito, se em crédito. Então, se você coloca lá, eu tenho X quantidade de bebida para vender, a hora que está chegando perto de acabar, ela te avisa. Você só tem tantos itens, pare de vender. Que Ou incrível. corra atrás de pegar esse produto a mais porque está acabando. Ou vamos supor que seja o contrário, você está lá num bingo e está sobrando frango lá. Então, gente, vamos fazer uma promoção aqui? Na hora ele consegue mudar e fazer uma promoção. Compre um e leve dois. Então, por que que você hoje vai trabalhar com dinheirinho, gente? Sendo que você tem um sistema na. Senhora, é pau meu tomão. Outra coisa, que a Schwest não cobra aluguel de máquina para fazer evento. Então, são tantos Fantástico. benefícios e a gente, assim, tem uma parceria, pessoas qualificadas que vão lá, que ensinam, que treinam, que estão lá no momento, no local. Temos as máquinas portáteis, que é aquele que ele coloca aqui atrás do pirulito, andando dentro do evento para evitar filas. Então, são tantos benefícios que, assim, eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada por falar de evento. E quando você tem uma empresa igual a CashFest por trás de um evento, eu duvido que alguém que passou por esses eventos juninos que teve aí agora possam falar alguma coisa de mal da CashFest nesse momento. Mas, pelo contrário, viabilizou a vida de todo mundo. CashFest, solucionando a vida de todo mundo, até nos eventos. É uma coisa que a gente foi natural, há 1 ano e meio, mais ou menos, a gente conseguiu homologar um sistema PDV na maquininha, na Smart, e aí foi naturalmente os eventos começou a aparecer, né, Adri? Show, sei lá, festa junina, então nem se fala. E é uma ferramenta que a gente fez um investimento para poder ter ali na máquina um sistema, e é tão por exemplo, você cadastra os seus produtos ali, é muito fácil, a gente monta o cardápio para o cliente, não cobramos por isso, a gente cobra somente as taxas normais, né. E a gente vem fazendo cada shows aqui, Rio Preto, região, outros estados, então vem crescendo bastante esse quesito aí. Fora que as cobranças que outras empresas que fazem evento, a gente tem uma forma muito mais reduzida, digamos assim, de cobrar os nossos clientes. Então é uma ferramenta que a gente nem não esperava que ia explodir tanto e explodiu, e a gente fica feliz, porque a equipe vai, inclusive muito vou ressaltar aqui e valorizar também a equipe do nosso suporte técnico que eles, sempre estão nos eventos, porque os clientes precisam de, às vezes, ter um técnico da CashFest lá para dar um atendimento, caso aconteça alguma coisa com o equipamento, ou tem que mudar alguma coisa no cardápio ali na hora. Então a gente disponibiliza um técnico para o evento para poder estar ali, dar um suporte para eles mesmo, e eles ficam satisfeitos com isso, entendeu? Então a gente fica feliz quando o pessoal vem agradecer, nossa, deu tudo certo o evento, vendeu, fluiu bem as vendas, o menino, o pessoal da sua equipe ajudou bastante. Então a gente fica feliz, muito feliz. E tem agora, em maio, junho, teve bastante festa junina, né? Então, e participamos de vários aqui na região. Então a gente fica feliz de ver o resultado desses investimentos, dessa evolução que a gente vem trazendo para a CashFest para atender melhor nossos clientes. Inclusive, eu vi um vídeo, a Fernanda Galletti fez uma apresentação no BNI, né, sobre as soluções da CashFest, e no final da apresentação, uma moça levanta e fala: Olha, eu sou cliente, eu queria elogiar o atendimento, o suporte, que eles são fantásticos. E fez um elogio assim, ninguém estava esperando, mas é uma coisa que a gente não está acostumado com a humanização e com o suporte tão atencioso igual é o pessoal da CashFest.
Eles Sim, são a gente maravilhosos. assim, a gente foi crescendo e a gente foi, como é que eu vou dizer, treinando a equipe, né, conforme a necessidade, óbvio, e aí que tá, é um dos diferenciais, a gente fica feliz, eu sou muito feliz com a equipe, com todos da equipe da Cash Fest, sou muito feliz, e eu sou, tipo assim, eu sou meio que fiel a eles, a tudo que eles fazem pela empresa, então a gente fica feliz de ter uma equipe, seja do comercial, seja do financeiro, seja do time de suporte técnico, seja até a nossa colaboradora de frente, que é a Thaís, enfim, a gente fica feliz, eu fico feliz com todos. Que lindo, gente. Estamos chegando ao final do nosso episódio. Passou tão rápido, né? Passou rápido. E aí eu tenho algumas perguntas para vocês. A minha primeira pergunta é para Adriana. Adriana, eu queria que você trouxesse uma funcionalidade da CashFest que pouca gente conhece, mas faz total diferença no dia a dia. A gente está falando todo de humanização aqui. Eu queria que alguém me falasse que existe um suporte 365 dias por ano humanizado, que não é um 0800. Que você está lá naquele momento, seu equipamento deu por algum motivo aconteceu alguma coisa, você não está conseguindo tirar um relatório. É só chamar que vai alguém te atender pelo WhatsApp, o tempo é rapidinho, e é uma pessoa que está falando com você, não é uma máquina. A primeira mensagem ela tem que ser, né, por conta da lei de LGPD, avisando que você vai ser atendido, mas é uma pessoa que está te atendendo lá. Então, assim, eu não conheço, tá? Nenhuma grande Eu empresa, também não conheço. Vocês exato, conhecem? Não. Eu não conheço. que tenha esse serviço e com a maestria que o nosso tem. Porque não é só simplesmente atender e falar assim, eu vou abrir um chamado. Não, não é assim que funciona. 95% dos problemas são resolvidos ali pela pessoa que está te atendendo. Os outros 5% eu vou dizer que é porque está fora do local para poder, de repente, ir lá e trocar uma máquina. Mas se for aqui dentro de Rio Preto e região que é onde a gente está, vai ser trocado no dia, na hora que ele está precisando. Então, isso não existe, eu acho que talvez seja um dos nossos maiores diferenciais e que pouca gente sabe que tem. Fantástico. E Daniel, minha pergunta para você é o que a gente pode esperar da CashFest nos próximos anos? É uma pergunta que se você fizesse um pouquinho antes, eu ia é que a gente trabalhou bastante para trazer o Tapion Phone. Não é todas as empresas do Brasil que aí já tem o Tapion Phone, que é a maquininha, né, o aplicativo da maquininha no celular, e a Cash Fest é uma delas, e eu falo isso com muito orgulho, porque deu um trabalhinho de criar esse aplicativo. Então, o que que eu posso falar? A gente está crescendo, né, trabalhamos Brasil afora, a ideia nossa é crescer mais e mais. Eu estou sempre de olho no mercado para trazer tecnologia para estar evoluindo, que nem igual eu acabei de falar do TP Fone. E a ideia é sempre trazer melhorias e soluções, as melhores soluções para os nossos clientes. Como sempre, a gente visa o melhor para o cliente nosso na ponta. Então, a ideia é crescer bastante a Cash Fest. Ressalto, eu sempre falo para todos da empresa que a gente gosta de desbravar uma região, mas com pessoas, com comerciais. Por quê? Para a gente poder manter a qualidade do atendimento. A ideia nossa não é mandar uma máquina para um estado, para uma cidade, eh, igual outras grandes fazem, e simplesmente ir despachar um equipamento, né? A ideia é ter aquele tete a tete, aquele pós-venda também, para poder fidelizar e dar um atendimento para aquele cliente, porque, como eu falei, a gente visa qualidade. Então, a gente vai crescer, a ideia é crescer, expandir Brasil afora, trazendo soluções, melhorando em tecnologia. Tem o Telefone que está aí, já está funcionando, está voando, graças a Deus. E pode ter certeza que a gente está sempre acompanhando o mercado para trazer as melhores soluções para os nossos clientes. Fantástico. E agora, vem uma pergunta geral para vocês. Eu vou fazer a pergunta e aí fiquem à vontade para refletir e trazer isso, tá? Mas tem que ser de bate-pronto. A pergunta é: qual o melhor conselho que vocês dariam para um empreendedor que está começando agora? Ou que também um empreendedor que está passando dificuldades nesse momento com a sua empresa? Eu vou puxar. Bom, eu falaria o seguinte, eu acho que até teve um momento que a Adriana falou, né? Por onde começar para abrir um negócio? Você tem que estudar um negócio, você tem que ter um know-how daquele negócio, você fazer um planejamento estratégico para você poder, tipo, início, meio e fim, não fim, mas início, meio e fim para você criar planos para você abrir o seu negócio, estudar o negócio, estudar a atividade que você vai abrir, como que você vai fomentar isso, como que você vai oferecer isso no mercado fora, as formas de você divulgar,
a parte financeira, investimento. Então, assim, você tem que estudar muito bem. Você criar um negócio do zero não é fácil. Aqui no Brasil tem grandes desafios, né? Questão de tributação, questões logística, enfim. Mas eu falaria que você tem que, pelo menos, ter assim, um know-how, saber daquilo que você está abrindo. Porque, assim, hoje tem bastante pessoas que, esqueci o termo agora, que não tem know-how e estão se Explorando. explorando, tem outro termo, mas Se aventurando, né? se aventurando, exatamente, era isso. Se aventurando em negócios, em ramos que não tem uma expertise, que não tem um conhecimento. E aí a chance de dar errado é grande, entendeu? É, por isso que eu falo que você tem que estudar um negócio, você tem que ter um planejamento para você saber onde você vai atuar e para que tenha uma chance, né, de dar certo. Então, eu acho que eu falaria nesse ponto. Muito bom, muito bom. Bom, eu falo assim, até por experiência própria também. Eu lido no comercial com todos os segmentos que você pode imaginar. E o que eu sinto hoje em dia é que grupos de network consolidados podem ajudar muito uma pessoa que tem pouco conhecimento. Um pouco ela tem que ter, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Alguma coisa você tem que ter, mas que estão começando, que estão precisando de. A vida do empresário ela é muito solitária. Então, se ela entra num bom grupo de network, quando você falou da nossa biografia, eu e o Paulo participamos de um muito forte, ajuda tanto você ouvir a dor do outro e às vezes ele tem uma solução para o teu negócio e vai te referenciar coisas que ele já usa e que ele pode falar bem. Então, faz parte, eu acho que hoje do negócio, do mundo, o network, o contato que você pode ter, as relações que você pode ter. Por mais pequeno que você seja, não te impede de participar de um grupo de network. Tem de todos os tamanhos nesse Brasil e quanto mais credibilidade, melhor, lógico. E eu recomendo muito. Isso desenvolve a pessoa profissionalmente, pessoalmente. Ela cresce porque ela está cercada de outros empresários. Então ela vai junto. Então, recomendo. Façam parte de grupos de network e de empresas que trabalham pensando com a mesma cabeça. Network é isso, é ajudar o outro para ser ajudado. Fantástico. Mudou minha vida. Os contatos e as amizades que eu tive foram os que me ajudaram a ir para o caminho que eu tô hoje. Eu acho que é É. um ótimo conselho. É um ótimo conselho. Além da gestão financeira, que é importante, Com gente. certeza. E você, Paulo? E aí que eu puxo a orelha dos dois, né? Porque eu ia falar sobre educação contínua, aprendizagem contínua, que é extremamente importante para o crescimento, desenvolvimento do negócio. Meu querido amigo Daniel já falou, então eu não vou repetir. Falei, então eu vou falar sobre networking, porque networking realmente é algo que transforma a nossa Por vida. isso que eu puxei primeiro. Aí ela puxou o network. Só quero dizer uma frasezinha sobre network, que aí eu vou falar o que eu pensei aqui, tá? Tem aquela frase, diga-me com quem andas, que te direi quem és. Eu digo o seguinte, tem várias adaptações dessa frase, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi qual é o seu faturamento. É muito importante o networking. E esse networking tem que ser feito de forma correta, porque não é só pegar cartão e ir embora e depois não trabalhar essa referência, essa pessoa que você se conectou. Então, fazer networking é uma arte. Então, ótimo. Agora eu vou falar outra coisa, então. Quando a empresa nasce, ela tem três possibilidades: quebrar, ser vendida ou ser sucedida. Então, suceder, né? Passar para os seus sucessores. Então, se você não tiver um planejamento estratégico, você pode quebrar esse negócio. Se você não tiver um planejamento estratégico, outra pessoa não vai comprar essa tua empresa com o valor de mercado que ela poderia ter. E se você não tiver um planejamento estratégico, você não vai passar essa sua empresa para os seus herdeiros. Então, a minha dica aos empresários que estão iniciando ou aqueles que estão talvez em dificuldade, crie um planejamento estratégico voltado para o que você deseja para a tua empresa. Você quer que ela morra com você? Você quer que ela continue no mercado quando você não tiver aqui mais? Você quer que essa empresa dê frutos quando você não tiver condições mais de trabalhar? Porque essa máquina aqui, ela é temporária. A gente está produzindo agora, mas daqui a pouco a gente não vai produzir mais. Mas a máquina, a empresa pode continuar produzindo, se você tiver um planejamento estratégico voltado para esse objetivo que você tiver. Agora, se você não tem objetivo nenhum,
qualquer resultado vai servir. Uhum. Então, tem que ter um objetivo, tem que ter um planejamento. E para esse planejamento, conte com a Cash Fest e conte com a Magnata, que a gente ajuda vocês nisso. Você saiu bem, né? Nossa, muito bom. Você viu, né? Agora falou muito bem, ficou bonito. Foi lindo. Eu tinha essas 3 alternativas, tá? Eu tinha essas 3 alternativas para falar. Perfeito, gente. Muito obrigada por estarem aqui. É o primeiro episódio da Cash Fest. Nós estamos muito felizes, de verdade. Foi muito especial ter vocês aqui. Vocês foram escolhidos, inclusive, a dedo para poder contar essa história. E a gente tem certeza que vai ser o primeiro de muitos. E a gente vai ter muita tecnologia, muita novidade, muitas conquistas para poder contar daqui para frente. Se você chegou até o final, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E também nos siga no Instagram. A Cash Fest sempre está com novidades e você pode acompanhar tudo pelas nossas redes sociais. E se você quiser falar com o nosso time, entender um pouco mais sobre como a Cash Fest pode transformar o seu negócio, o link está na descrição e da Magnata Seguros também. Então a gente se vê no próximo episódio e fica por dentro que tem muita coisa boa vindo por aí. Obrigada! Ai, que delícia. Chicos! Já quero participar do próximo. Gente, foi melhor do que eu imaginei. Porque, tipo assim, se eu tivesse lido, estudado tudo, não teria falado metade, eu acho. Não sei. Eu gosto do podcast assim. Ele não te dá roteiro. É isso, de no flow, entendeu?